Hoje nós vamos conversar com o Luiz Fernando Perim. O Luiz Fernando Perim é um grande amigo, ele sempre esteve ligado ao ensino, ele teve muita atuação na reconstrução mamária e em outras áreas da cirurgia plástica, mas ele se destacou na área da mama. E a gente tem conversado muito com as pessoas que tiveram que se reinventar na pandemia do coronavírus. E eu fiz questão de convidar o Dr. Perim, porque o Dr. Perim já estava inventado antes da pandemia. Então, diferente de pessoas que tiveram que se adaptar, ele ele estava pronto, ele já tinha toda uma estrutura que ele imaginou, não para enfrentar uma pandemia, mas como visionário do que seria o futuro, de ensino à distância, de educação. Então, a gente queria ouvir do Perim, nosso amigo, como é que a carreira dele se direcionou para as atividades que ele tem hoje e o quanto que a pandemia veio de encontro com essas atividades que ele já exercia. Perim, está com você. Obrigado, Felipe. Obrigado, Zé Otávio. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês e estou muito orgulhoso de poder fazer parte desse time e desse grupo de entrevistados. A minha história, vou contar ela de uma maneira breve, só para contextualizar um pouco, porque eu acho que tudo na vida é uma sequência e o que a gente tem que estar atento é justamente a perceber essa sequência que passa na nossa vida. Então, quando eu comecei no colégio, eu sempre fui um aluno mediano, nunca fui um aluno brilhante. E quando chegou no terceiro colegial, que eu falei para os meus pais que eu queria fazer medicina, meu pai quase caiu da cadeira. Ele falou: mas como assim, meu filho? Você não gosta de estudar, como é que você quer ser médico? Eu, como bom adolescente, falei: pai, a gente dá um jeito, isso daí é outro problema. Fiz um teste vocacional no colégio, porque meu pai estava preocupado. E esse teste vocacional dizia assim: educação física ou artes plásticas. Aí meu pai ficou mais preocupado ainda. Ele falou: esse menino não pode ser médico, como é que vai ser médico? Aí, com a minha teimosia, eu falei: não, pai, eu consigo, deixa comigo. Aí entrei na faculdade, foi uma alegria, fiz a faculdade, me orgulho muito de ter feito a Santa Casa, que é uma faculdade humanista, e tem muito a ver com o meu perfil. Quando eu terminei a residência, eu falei: bom, agora eu preciso viver dessa profissão que eu escolhi, e comecei a me virar, a construir meu caminho, ajudava um cirurgião plástico mais velho, e pouco a pouco fui me inserindo no mercado, sempre com muita disponibilidade, sempre atento às oportunidades, e construí meu caminho. Quando completei 10 anos, e a história da minha vida ela é pautada por décadas, isso é uma coisa interessante, eu olhei para mim mesmo, eu já tinha meus pacientes, já tinha uma certa penetração no mercado, e aí eu falei: se eu continuar fazendo isso para o resto da minha vida, eu vou enlouquecer. Então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Nessa época eu recebi um convite do pessoal lá da Santa Casa para eu dar uma aula de uma técnica que eu estava fazendo, e eles queriam que eu desse aula para os residentes, um ex-residente dando aula para residentes. Aí eu fui lá, apresentei a aula, o pessoal adorou a técnica, me pediram para fazer uma cirurgia demonstrativa. Fiz essa cirurgia e quando eu terminei a cirurgia, eu comecei a pensar: puxa, tá aí uma oportunidade. De repente eu posso tentar voltar para Santa Casa, vou mudar um pouco minha carreira. E aí falei com o chefe, ele falou: tem duas maneiras de você voltar. Uma é como pós-graduando e a outra é como voluntário. Aí eu falei: ah, não, pós não estou a fim de encarar, né? Nunca fui muito estudioso. Aí voltei como voluntário. Aí quando eu entrei como voluntário, 3 meses depois, um dos assistentes pede demissão. E a hora que ele pede demissão, que é uma coisa rara no ambiente acadêmico, ele falou para mim: olha, aqui, ó, momento certo, hora certa, você vai se matricular na pós, sim. Aí eu falei: tá bom, vou ter que encarar. E aí fiz o meu mestrado, continuei lá como médico assistente, fiquei 10 anos contratado como médico assistente, com residentes, a gente fez um trabalho fantástico, eu fiquei muito feliz todos esses anos,
mas isso também acabou abrindo outras oportunidades. Então, eu comecei a dar muita aula fora do Brasil. E aí eu comecei a buscar maneiras diferentes de preparar essas aulas. E isso acabou chamando a atenção, principalmente das indústrias, que viram uma forma diferente de transmitir conhecimento. Isso me abriu um leque de oportunidades imenso fora do Brasil, porque eu era convidado por vários eventos, por vários colegas, e acabei criando, vamos dizer, uma certa reputação mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. E isso estava caminhando assim até chegar a crise do Covid. Mas uma coisa em particular, essa história eu já compartilhei com o Felipe, mas eu quero compartilhar com todos vocês, me tocou de uma maneira especial. Eu estava fazendo parte de um grupo de líderes de opinião de uma determinada empresa, foi nos Estados Unidos, e aí, quando a gente estava se reunindo lá no cafezinho, chegou um cirurgião plástico mais jovem perto de mim e falou: "Você lembra de mim?" Aí eu falei: tal, eu lembro, mas não lembro, me dá uma dica, né? Aí ele falou: "Não, você lembra que uma vez você veio dar aula em Stanford?" Aí eu falei: "Bom, isso eu nunca vou esquecer, porque dar aula em Stanford não é todo dia que um médico brasileiro vai dar aula lá." Aí ele falou: "Pois é, eu estava na sua aula e as coisas que você falou foram tão importantes que mudaram a minha carreira, mudaram minha vida. E eu usei vários dos ensinamentos que você colocou naquela sua apresentação. E eu vim aqui só para te agradecer, porque hoje eu sou uma referência dentro da minha comunidade." Então, eu brinco, eu falo, esses são os presentes que chegam na sua vida de uma maneira totalmente inusitada, porque ele poderia ficar quieto, ele poderia não falar nada. E aí ele fez questão de vir e me agradecer. Então, nessa hora, você olha para cima, né, e fala: "Puxa, eu acho que eu estou no caminho certo." E quando eu estava em Stanford, lembrei do meu pai. Eu falei, meu pai já é falecido, mas eu olhei para cima e falei: "Pai, para quem não ia nem ser médico, até que eu não estou tão mal aqui dando aula em Stanford, né?" E então são presentes que a vida te traz que fazem você entender que você tem que estar em constante mudança, que você tem que se preparar sempre. E isso é uma coisa que assusta as pessoas. Por quê? Porque, obviamente, que todos nós, em momentos da vida, a gente acaba ficando na nossa zona de conforto. E o próprio nome diz, é extremamente confortável. Não te dá frio na barriga, não te faz passar estresse, não faz você evoluir, porque você está naquele seu ambiente que você controla. E por que o ser humano tem tanto medo de crescer? Porque ele parte para o desconhecido. Tudo que é desconhecido gera uma certa angústia, um sofrimento. Então, para você crescer, para você sair da sua zona de conforto, você precisa fundamentalmente ter um autoconhecimento. Você precisa saber qual que é o seu objetivo, qual que é o seu papel e o que você espera da sua vida. E o que eu percebo às vezes é que a estrutura da nossa sociedade ela está muito pautada na questão financeira, sendo que a questão financeira ela é um dos aspectos da sua vida e não o único aspecto. Então, eu vejo muitos professores hoje que eles ensinam seus residentes, ensinam seus alunos, mas eles não dão oportunidade depois nesse mercado de trabalho para esses alunos atuarem. Por quê? Porque eu sou o que mais opero, eu sou o que tenho a clínica maior, então você tem um concorrente enorme. Então, se a gente parar para pensar, quem que a gente está preparando e para que mercado? E outra, vamos ser bem honestos, e esse ponto a pandemia ajudou muito a gente. Quanto efetivamente você precisa acumular para poder ter uma vida tranquila, né? Então, quando você para pensar, tá, minha vida é uma loucura porque eu entro de manhã cedo no centro cirúrgico, saio tarde na noite, faço consultório, chego arrebentado, tá, mas estou produzindo, estou acumulando, estou fazendo tal. De repente você não pode fazer mais nada, e aí você fala, será que esse tipo de vida eu quero ter para sempre? Será que faz sentido? Será que faz sentido eu preparar meus residentes depois eles não terem mercado de trabalho para atuar? Eu preciso continuar operando e fazendo tudo que eu estou fazendo dessa maneira?
Então foi pensando nisso que também eu criei essa empresa de educação, que é a Medex, e aí comecei vários outros projetos, uma startup na área médica, enfim. Mas o objetivo principal é justamente poder transmitir conhecimento com um enfoque diferente, não no enfoque tradicional, convencional. E isso hoje, por incrível que pareça, está chamando muita atenção de várias pessoas, inclusive instituições de ensino, grupos grandes, que estão extremamente interessados nessa metodologia de transmissão de conhecimento, que é baseado, eu estudei uma boa parte de andragogia, estudei uma boa parte de transmissão de conhecimento, principalmente no ambiente adulto, para poder criar, não digo criar, mas adaptar essa metodologia para a área médica, porque essa metodologia existe para outras áreas. E eu estou vendo uma grande janela de oportunidade se abrir, e como eu estou completando mais uma década da minha vida, então eu acho que, de repente, esse pode ser o meu próximo passo para o futuro, ou seja, ser eventualmente menos assistencial e mais focado para o ensino. E por que eu particularmente acredito muito no ensino? Porque educação sempre vai ser e sempre será transformador. Uma sociedade, ela só consegue evoluir se ela for bem educada, se ela passar por essa transformação. E tudo aquilo que eu sempre sonhei quando eu fui querer ser médico, que era poder ajudar o próximo, o ser humano, que esse foi o core que me fez escolher pela profissão de médico, eu percebi logo no começo que eu podia ajudar muita gente, mas um a um. Quando eu parti para a educação, de uma forma mais séria, eu comecei a perceber que eu poderia potencializar toda essa forma de ajudar as pessoas, porque eles vão ser os próprios propagadores daquele benefício que você fez. Então, isso acabou gerando tudo isso. Mas não, Perim, sabe que uma coisa que eu vejo muito presente na nossa época tinha o tal do professor de cursinho, que era o cara que fazia aquele teatro que todo mundo adorava e a gente aprendia muito com ele. E hoje a gente vê que tem esse perfil do comunicador celebridade. E a gente está, assim, de uma certa forma, incomodado, porque você, ao mesmo tempo que você foi pioneiro e você estava, vamos dizer assim, tomando conta desse mercado, você agora foi invadido por concorrentes. E como que você enxerga essa necessidade de você se manter sério, mas ao mesmo tempo você tem que ter esse expertise meio teatral, meio artístico, meio youtuber de ser, para conseguir cativar os seus ouvintes ou seus alunos? Como que você lida com isso? Então, essa sua pergunta ela é fundamental porque até eu preparei uma aula que chama-se Como humanizar as relações com a telemedicina, né? Se você pode fazer uma telemedicina humanizada. E no fundo, o que a gente precisa, basicamente, é sensibilizar as pessoas. Óbvio que eu nunca vou conseguir concorrer com um youtuber, porque eu não sou um youtuber. Eu brinco, eu falo, eu não sou da geração da internet. Quando a gente era criança, né, Felipe, não tinha nem televisão a cores, né? Então, não estou falando computador, não tinha televisão a cores, era preto e branco só. E aí a gente teve que se adaptar a toda uma realidade e a gente não nasceu nesse ambiente de internet. Então, o que a gente acredito que a gente seja é inteligente. Então, a gente sabe usar ferramentas, a gente sabe se planejar e se programar para conseguir fazer algo que possa ter algum impacto. Mas a informação de qualidade, ela sempre vai ter um público-alvo. E as pessoas que têm algum tipo de discernimento um pouco melhor em relação a determinado assunto, elas obviamente sabem separar aquilo que vamos dizer, que tem uma importância do ponto de vista científico, do ponto de vista de veracidade e de credibilidade daquilo que é basicamente uma replicação de informações que acabou pegando.
Então, eu não tenho a pretensão de atingir todo mundo, mas a minha pretensão é justamente de sensibilizar as pessoas que têm algum nível de conhecimento no assunto para que possam mudar, vamos dizer, as suas condutas ou pelo menos repensar aquilo que estão fazendo. Tudo bom? Bom, Zé Perim, Otávio. me diz uma coisa, eu te conheço já há um tempinho, né? A gente se conhece desde lá da Santa Casa, né? Um lugar onde forma uma visão cirúrgica muito diferenciada. Eu queria te perguntar o seguinte, ainda duas perguntas. A primeira é em relação à sua formação pessoal lá na Santa Casa. A segunda é em relação ao que você está enfrentando hoje no Covid. Primeiro, em relação à sua formação inicial na Santa Casa, o que na tua formação lá na Santa ajudou a sedimentar o que você é hoje, né? E depois você me responda como é que você está enfrentando essa crise do Covid na tua vida particular. Ótimo. Bom, como eu disse, a Santa Casa para mim foi, acredito, a melhor faculdade que eu poderia ter feito pensando na minha característica pessoal. Então, você também fez uma parte do seu treinamento lá. E Eu você fiz a sabe residência em cirurgia geral lá. isso. E você sabe Cirurgia geral. que a instituição ela é extremamente humanista. Então, o foco principal dentro da Santa Casa é o ser humano. A gente tem pouca produção científica porque a gente não segue protocolo. A gente segue o que o paciente precisa. E isso tem um impacto muito grande na sua vida profissional, porque você carrega essa questão de cuidar do ser humano de uma maneira muito mais forte. Então, eu acho que hoje o meu grande diferencial dentro do atendimento médico é a qualidade da consulta, é o cuidado que o paciente sente que ele está sendo dedicado, que ele está recebendo efetivamente um cuidado pessoal. Não estou querendo dizer que outras instituições não proporcionem isso, mas na Santa Casa especificamente, por ser muito assistencialista, essa visão é muito forte. Então, como eu fiz tudo lá dentro, desde a graduação até a pós-graduação, então eu tomei um banho de humanização dentro dessa instituição. E me orgulho muito de poder falar isso e me orgulho muito de poder dizer hoje que o meu diferencial como médico é ter uma qualidade de atendimento pessoal que vai muito de encontro ao meu core, que é justamente cuidar do ser humano. E em relação à sua pergunta, a sua segunda pergunta, que é como eu estou lidando com a crise, então, como eu já vinha trabalhando essa questão de educação através de algumas ações, principalmente junto com algumas empresas que elas precisam evoluir e desenvolver a parte de educação para os profissionais da área. Então, com a necessidade de poder fazer alguma atividade e manter presente na cabeça dos médicos, eles acabaram, vamos dizer, amplificando essa questão da educação. E, paralelamente a isso, eu também participo de uma startup que é para benefício dos médicos em relação à remuneração médica. Então, a gente ajuda o médico na sua cobrança de honorários, porque vocês sabem como é. A gente, cirurgião plástico um pouco menos, mas outras áreas depende muito das operadoras de saúde. E é muito difícil você trabalhar com operadora. Por um princípio básico, nós não sabemos o contrato que a gente assina. Você assina um contrato e você não sabe o que você assinou. E você sempre tem a sensação que você está sendo lesado. Se você parar para visitar o seu contrato, você concordou com aquilo. Então, você não negociou. Então, a primeira coisa, você entender do seu contrato. Segunda coisa, você aprender a negociar o seu contrato. Terceira coisa, você controlar o que você recebe. E quarta coisa, você saber administrar o que você recebe. Me diz, em sã consciência, quais os médicos que foram preparados para esse tipo de situação? Nenhum.
Então, a gente também criou o curso de educação médica, que é um curso de gestão de carreira médica, que ajuda os médicos justamente a aprenderem a entender de contrato, a saber como fazer um contrato, como negociar o seu contrato, como negociar seus honorários, como lidar com as fontes pagadoras, como começar a vida. Poxa, eu saí da residência, vou ter que abrir uma PJ, mas eu tenho medo, vou ter que pagar imposto, não vou receber, como é que eu faço, como é que eu não faço? Então, são questões básicas que nunca ninguém te ensinou. Eu tenho uma aula no nosso canal que é como cobrar de um paciente privado. Alguém alguma vez te ensinou como que você faz uma cobrança de um paciente privado? E a gente trabalha com paciente privado, né? E todo mundo teve que aprender na marra. Na unha. Exatamente. Então, só para vocês terem uma ideia, um tema que eu estou tocando de uma maneira bem sensível é a teleconsulta, né? Porque o que acontece? Nós médicos perdemos o protagonismo em relação à nossa remuneração, porque a gente delegou isso para outras pessoas. E a mesma coisa está acontecendo na teleconsulta. Então, o que acontece? Muitos médicos estão falando, minha consulta presencial custa X, a minha teleconsulta custa metade. Não, como assim? Você não pode se desvalorizar. Então, se logo na largada você já está cobrando metade, desculpa, quando alguém vai te procurar para uma teleconsulta, a pessoa ela está querendo o seu conhecimento. Agora, quem disse que o seu conhecimento vale menos porque você não está presente? O seu conhecimento é o seu conhecimento. A maneira com que você transmite o seu conhecimento pode ser presencial, pode ser através de teleconsulta. E quando você vê uma propaganda falando, olha, tem consulta do Walmart lá nos Estados Unidos por $20, você fala, o médico, ele perdeu a noção do valor dele. E o que a gente, às duras penas, conseguiu conquistar, a gente está entregando de bandeja, né? Então, enquanto não tiver essa conscientização de que nós somos os nossos próprios algozes, ou seja, nós estamos acabando com o nosso próprio mercado, a gente vai padecer. E em momentos de Covid, que todo mundo sai na rua e aplaude os médicos, os salvadores e tudo mais. Só que na hora de receber, não, vocês são os mercenários, vocês querem achacar a gente. Então, esse discurso ele não funciona. Se nós não formos protagonistas daquilo que fazemos, a gente vai sofrer tudo isso. Mas em relação à teleconsulta, eu imagino que uma das dificuldades que a gente vai enfrentar é que a gente já praticava de uma maneira extraoficial essas pequenas consultas via WhatsApp e ninguém nunca cobrou por isso. Então, como seria essa transição que a paciente agora vai nos acionar, mas agora existe a possibilidade da remuneração. Mas o histórico é de atendimentos sem honorários, quando a gente sempre deu esse suporte para os nossos pacientes. Então, essa sua pergunta ela é extremamente pertinente, porque o que acontece? Nós não fazíamos teleconsulta, nós fazíamos uma resposta de algum questionamento via WhatsApp. E muitas vezes a gente recebe fotos de cicatrizes, fotos de pacientes, expondo áreas, feridas e regiões para a gente poder dar uma opinião ou uma orientação. Então, a grande diferença do que é telemedicina e teleconsulta é que existe toda uma normatização de segurança para preservar o sigilo médico e os dados desses pacientes. E para você fazer uma teleconsulta, você tem que usar uma plataforma que siga todas as normas e regras de Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, se você continuar respondendo o WhatsApp, você não pode cobrar isso como uma consulta, porque isso não é uma consulta que segue a normativa. Então, quando o paciente te faz uma pergunta e precisa de alguma resposta, alguma orientação, aí, obviamente, entra o bom senso. Se é uma pergunta simples, alguma coisa que basta um comunicado, você pode responder por WhatsApp e você não vai cobrar isso. Agora, quando você percebe que o paciente ele efetivamente precisa de uma orientação médica
mais aprofundada, aí sim você tem que direcionar esse paciente para uma teleconsulta e alertá-lo, olha, eu tenho duas possibilidades de fazer essa sua teleconsulta. Essa sua consulta é presencial ou através da telemedicina. E aí você dá essa oportunidade. Para nós, cirurgiões, eu vejo que a telemedicina ela vai ser revolucionária no sentido da gente poder fazer os retornos médicos, né? Porque muitas vezes você precisa fazer um retorno mais tardio e a paciente no dia a dia dela dificilmente volta no teu consultório. E ela muitas vezes vai querer fazer um acompanhamento. Agora, numa consulta, primeira consulta, onde você vai explicar um procedimento ou até examinar a paciente, aí sim você vai fazer presencial. Mas uma vez que a paciente já te conhece, já sabe como você faz e vai só, vou ver a cicatriz como é que está, eu quero uma orientação aqui, isso vai ser muito provavelmente no futuro através da telemedicina. Perim, a gente também está tentando entender como as famílias se organizaram. Eu sei que você tem um filho adolescente, que a sua mulher é médica. A gente quer entender como que vocês estão lidando com o estudo online, com a possibilidade de se contaminar uma vez que continuem atendendo, ou se vocês estão fechados em casa. Como é que é essa rotina familiar agora e o que o Fer está aprendendo com essa situação? O que ele vai levar para frente? Ótima sua pergunta e, como eu falei, tudo é uma adaptação na vida, né? E eu acho que nós, seres humanos, nós somos fortes e sobrevivemos porque, segundo Darwin, o mais forte é aquele que melhor se adapta, né? E o ser humano ele tem essa capacidade, tanto na adversidade quanto na bonança, de se adaptar muito rapidamente. No começo, obviamente, tudo é uma mudança muito grande, a gente demora um pouco para se acostumar, mas a gente vai criando nossos próprios mecanismos. Então, o Fernando, desde cara, começou as aulas online, ele, por ser dessa geração já de internet, muito rapidamente já se adaptou na linguagem e ele trabalha tranquilamente. Estava bravo ontem porque falaram que ele ia ter que ter aula de sábado, ele está inconformado, ele falou que não é justo, que ele já faz aula todos os dias, o período grande, ainda vai ter que ter aula de sábado, estava meio revoltado. Mas eu falei para ele, Fê, a vida é assim, tem situações que fogem do nosso controle e a gente vai ter que se adaptar. A Gisele, por ser ginecologista e obstetra, ela teve, obviamente, uma mudança da rotina dela, mas ela faz muita obstetrícia. Então, a rotina dela não mudou tanto assim. Então, digamos que mudou 60%. Então, ela continua indo no hospital, fazendo parto, ela continua fazendo pré-natal, vendo as pacientes, não dá para abandonar, né? Obviamente que tem toda a preocupação em relação à contaminação e tudo mais, mas ela procura se proteger, obviamente, da melhor maneira possível. Ela também dá aula na Santa Casa, então ela tem os residentes lá, ela faz atendimentos lá na Santa Casa e também está muito exposta. Mas a gente procura se proteger de alguma maneira. A nossa rotina, Felipe, é essa que mudou 100%, né? Porque cirurgias eletivas não tem mais. As urgências eu acabei deixando para a minha equipe. Eu não atendo mais urgência, até porque, enfim, outra fase da vida. Então, eu tenho eventualmente um paciente ou outro, que eu faço bastante oncologia cutânea, que me liga, estou com essa lesão, tal, o que você acha? E já tive a oportunidade de tirar alguns carcinomas, porque o paciente estava preocupado. Aí, em ambiente fechado, consultório, coisas menores, enfim, para poder diminuir o grau de exposição do paciente e conseguir fazer um tratamento adequado. Mas, essencialmente, hoje meu trabalho, e eu estou trabalhando como um R1, vou te dizer, estou trabalhando muito todos os dias na questão da educação. Então, eu estou preparando conteúdo, eu estou preparando vários cursos, eu estou trabalhando na nossa startup, a gente tem feito lives praticamente semanalmente. Nosso canal do YouTube, em 2 meses, quase sem divulgação nenhuma, já teve mais de 4.000 visualizações. Então, a gente está vendo que o tema é relevante.
existe uma necessidade e as pessoas estão vendo que elas vão ter que se reinventar, que é o que eu estou tentando fazer. Então, a gente queria que você deixasse uma mensagem. A gente sabe que na formação do jovem cirurgião existe todo um direcionamento para uma outra especialização e a gente viu que na crise a pessoa que tem várias atuações se saiu melhor. Qual é o seu conselho para o cara que está entrando no mercado agora? E o que como você enxerga o mundo pós-Covid-19? Sua pergunta é excelente e eu sempre lembro algo que eu falo para todo mundo, inclusive no meu curso de didática médica, que é o seguinte: ninguém é 100%. E se você é perto de 100% em algum assunto, saiba que você é perto de 0% em outro assunto. E a vida mostra para a gente que o segredo é o equilíbrio. Então não adianta você querer se ultra, hiper especializar num determinado assunto, porque você vai perder um monte de outras oportunidades em outros assuntos. Então eu acho que quanto mais a gente expandir o nosso cérebro, quanto mais a gente expandir a nossa capacidade, até porque a gente tem uma enormidade de características que podem fazer com que a gente se adapte muito melhor a determinadas situações, eu acho que você só está se beneficiando. E você, além de se beneficiar, você vai descobrir determinadas características suas que você nem imaginava que existiam. Então, eu acho fundamental a gente abrir a cabeça, a gente pensar fora da caixa. E eu sempre falo para o Fernando, eu falo, faz alguma coisa diferente, né? Se você fizer alguma coisa diferente, você vai chamar atenção. Porque se todo mundo faz as mesmas coisas, você só é mais um. E para ser mais um no mercado que é extremamente competitivo, enfim, não tem atrativo nenhum. E quando você faz alguma coisa diferente, não precisa reinventar a roda, mas você mostrar uma visão sua, você mostrar uma vertente que você tem sobre determinado assunto que vai ser diferente e só por isso vai chamar a atenção das outras pessoas. E só para finalizar, que é uma frase que ele já incorporou e ele repassa isso com uma certa frequência, eu falo para ele: não terceirize o seu cérebro, cuide do seu cérebro. Então não deixe que outras pessoas coloquem os pensamentos delas no seu cérebro para você repetir palavras que não são suas. Então seja analítico, abra sua cabeça, procure interpretar tudo isso que você está vivendo, porque é a partir daí que você vai ter o seu crescimento pessoal e vai poder evoluir como ser humano. Maravilhoso, Perim. Eu queria agradecer o tempo que o Perim nos deu, nos brindou com todos esses pensamentos que faz a gente evoluir, refletir. Eu acho que essa frase de ouro de terceirizar o cérebro é muito impactante. Queria agradecer ao Zé Otávio, a Maíra Escapolan e desejar sucesso para a sua startup, que você vire um unicórnio e nos leve para passear no seu iate. No céu azul da esperança, né? E o céu azul da esperança. Não, a gente vai estar junto, com certeza, porque tudo isso que a gente faz é para nós. Eu sempre acreditei muito em compartilhar e nunca em acumular só para mim, porque isso não faz sentido na minha cabeça.